Olá! Sejam muito bem-vindas ao podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna. E aqui vocês vão encontrar muito acolhimento, desabafos, assuntos pertinentes à maternidade, com todas as dores e delícias que só nós, mamães, entendemos. Se você é novo aqui e está chegando agora, já aproveita e se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os conteúdos. Hoje, o tema do nosso podcast é adolescência. Vamos compreender melhor, né? E para falar sobre esse assunto, eu convidei a Simone Almeida, que também é educadora parental e educadora socioemocional, para falar um pouquinho e conversar. Vamos lá, Simone, se apresenta um pouco. É um prazer ter você aqui com a gente. Pode falar um pouquinho de você. Tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou Simone Almeida, eu sou educadora parental, educadora socioemocional. E eu acho que, mais de tudo, eu tenho uma filha de 15 anos. Então, eu estou bem no olho do furacão ali da adolescência, né? E quem é mãe de adolescente sabe que dos 14 para os 15 tem uma mudança absurda, né? Pelo menos dentro do desenvolvimento da minha filha, foi nessa idade. Eu acredito que tenha outros adolescentes que desenvolvem um pouco mais tarde, outros um pouco mais cedo, mas realmente a gente enxerga a adolescência chegando quando você está prestando atenção nela, né? Ela não te pega de surpresa quando você já está preparado. Segundo a minha filha, ela fala para mim: mãe, graças a Deus que você achou, né, a educação positiva, porque eu não sei o que seria de mim agora na adolescência se você tivesse continuado sendo aquela pessoa que você era, aquela mãe que você era, autoritária, mandona, controladora. E que de vez em quando ela volta, né? Dependendo Sim. do meu estado emocional, surge ela novamente, tentando controlar o dia, a vida de todo mundo ao meu redor, né? Não é só da minha filha, né? Porque a gente que cresceu nesse controle, a gente tem esse automático de querer controlar as coisas, que as coisas sejam feitas da nossa forma, da nossa maneira. E com o adolescente, isso vai dar errado, vai dar ruim, né? Então, eu tenho essa missão, eu acho, de ajudar outras mães que os filhos estejam crescendo e antes deles chegarem na adolescência já começar a virar as chavinhas. Ai, com certeza, né? E tem uma fala que, inclusive, me irrita muito, que eu ouço da maioria dos pais, das pessoas, que, ai, chegou a aborrecência, olha lá o aborrecente, ai, que faz. Quando chegar na adolescência, você vai ver como é problemático, como não sei o quê. Se esquecendo, né, primeiro de como foi a nossa adolescência, como foi difícil com a educação que a gente teve, né? E também da beleza e da potência, né, dessa fase da nossa vida, que é uma fase muito gostosa também. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre o que é natural dessa fase, o que é esperado, o que a gente pode enxergar como um comportamento mesmo próprio da adolescência. Porque a maioria dos pais pensa, é rebeldia, mas não é bem assim, né? Não, tem uma frase que já começa assim, trazendo a responsabilidade, na verdade, para o adulto, né? Porque o adolescente não é um adulto e a gente não identifica essa fase na gente, quase, porque nós pulamos. A maioria de nós, com 13, 14, 15 anos, já começou a viver uma vida de adulto, né? Já foi trabalhar, já tinha responsabilidades de adulto e a gente, infelizmente, não viveu essa fase da adolescência com tudo que ela traz, né? Com as potencialidades e com as dificuldades que ela traz. Então, nós temos muita dificuldade em enxergar isso nos nossos filhos. A gente tem dificuldade de aceitar isso nos nossos filhos, né? Eles não são mais crianças, mas eles também não são adultos. E não é uma fase que a gente tem que esperar passar. É uma fase que, se bem vivida, ela vai trazer muito benefício na vida adulta dos nossos filhos. Eu costumo olhar assim para cada coisa que a gente faz na vida dos nossos filhos desde bebê, que é uma construção do que ele vai ser quando adulto. Então, não é só sobre eu não deixar ou deixar fazer alguma coisa, não é pontual. O que eu vou ensinar para ele, deixando ou não deixando ele fazer alguma coisa hoje, com 1 ano, 5 anos, 15 anos, ele vai estar construindo o que ele vai ser, né, na vida adulta dele. Eu acho que a gente precisa ter esse olhar.
E aí tem essa frase que fala o seguinte: a adolescência é o resultado da infância vivida. Sim, com certeza. Então, essa frase, ela traz a responsabilidade para nós, pais, para nós adultos, né? Para o cuidador adulto daquele ser. E então, eu preciso olhar o que eu construí ali na infância. Né? Se eu construir com essa criança na infância que ele vai ficar chorando sozinho, quando ele precisar chorar, ele vai ser sozinho, porque eu não vou estar ali, porque eu não tenho paciência com choro. Quando ele estiver com raiva ou na birra, né, famosa birra, ele vai ficar ali sozinho. Eu abandono ele naquela raiva. Eu não ensino o que é para ele fazer naquela raiva. Mais uma vez, porque a gente não sabia, eu não sabia. Então, eu deixava sozinha. Eu deixava, tá com raiva, espera a sua raiva passar e depois você vem falar comigo. Então, foi construído que quando eu tô com raiva, eu sou abandonado. Então, hoje, na adolescência, as emoções, elas são muito fluidas e muito intensas. Elas mudam muito rápido. E eles não sabem o que fazer com as emoções, porque nós não ensinamos para eles. Então, quando ele estiver com raiva, ele vai bater a porta do quarto. Quando ele estiver triste, muitas vezes o adolescente vai ser agressivo no falar, sabe? Porque ele não sabe o que fazer com aquela tristeza. Então, o que é esperado nessa fase, além do emocional, ele tá ali numa Né? experimentação do emocional. Então, eu sou triste, eu tô muito triste. Hoje é o pior dia da minha vida. Passa 15 minutos, hoje é o melhor dia da minha vida, dependendo do que meu amigo falou, do que aconteceu, sabe? Então, é esperado isso. E nós, adultos, que não estamos nessa fase, não precisamos mergulhar nessas emoções. Nós podemos só acompanhar os nossos filhos nas emoções deles. Eu não preciso estar com raiva na hora que ele está com raiva, triste na hora que ele está triste, feliz na hora que ele está feliz. Porque adulta, né, sou eu. Eu tenho que estar equilibrada para poder navegar com ele essa fase, né? Na adolescência existe uma poda neural que, assim, coisas que ele não precisa mais, o cérebro vai descartando para poder ter novas Conexões, novas conexões. É a segunda grande poda neural, que coincide com o que você falou da idade dos 14, que você percebeu as mudanças mais drásticas, né? Exatamente, né? Então ele precisa fazer novas conexões. E aí ele vai buscar tudo que eu ensinei para ele na infância, ele vai colocar em prática agora com os amigos, né? Ele vai buscar pertencimento, ele vai buscar aprovação, da mesma forma que eu ensinei ele a buscar. Antes era comigo e agora é com os amigos, né? Os amigos passam a ter uma importância muito grande. E um grande erro que a gente comete é falar mal dos amigos, não trazer os amigos para dentro de casa, não estar próximo, né? A adolescência é uma Ferrari sem freio, né? E aí é uma Ferrari sem freio e eles estão na direção. O máximo que a gente vai é no banco do carona. Quando a gente for querer pegar o volante, eles ejetam a gente do carro, sabe? Então, quando a gente quiser controlar a vida dos nossos filhos, eles vão ejetar a gente do carro. Então, a gente precisa saber estar no banco do passageiro, para eu estar com o meu filho, saber aonde ele está indo, sabe? Estar com ele, porque ele não tem o freio. Né, aqui não está formado o córtex pré-frontal. Então, ele nunca vai ter assim, ele não consegue se colocar o limite, ele não consegue elaborar, olha, isso aqui amanhã posso me arrepender. Eles não têm isso. Então, eu preciso estar no banco do passageiro para ir direcionando e sendo margem para ele. Ser o copiloto. Né? Você vai ser o copiloto. E é tão legal isso, você falando e eu me lembrando da minha adolescência, né? Eu tive aquela intensidade toda, né? Então, terminava um namoro, eu fazia a Maísa Matarazzo e chorava e não sei o quê. Ao mesmo tempo, né, da intensidade da raiva mesmo, eu era bastante revoltada, até pela educação que a gente teve. E me identificava muito com Linkin Park, com Evanescence. E não era assim porque era moda, era porque eu me identificava com as letras, com aquilo que eles estavam falando. Mas também
Foi uma fase que eu experimentei muitas coisas. Então, a gente tinha grupos de dança, a gente experimentou teatro, eu experimentei sapateado, experimentei vários ritmos da dança. Eu me conectava com os meus amigos, a gente levava os amigos para casa para ensaiar, para dançar. Muito bonito, que era uma fase que eu poderia até ter experimentado mais, porque aí lá na frente eu teria mais clareza, né, daquilo que eu Exatamente. gosto, o que, que eu não gosto, o que, que faz sentido. Que profissão que eu quero seguir, tudo isso. E aí, com essa questão do controle, né? Então, eu tentei controlar. Ou eu fui ejetada do carro, ou realmente eu tô controlando e não tô nem dando a oportunidade daquele adolescente vivenciar tudo isso, Exato. né? Fruto dessa nossa educação, que exige muito obediência, que é focado na obediência. E no resultado, né? E no Exatamente, resultado. no resultado. E obediência, eu quero até deixar aqui na nossa conversa o significado do dicionário. Que é, se vocês procurarem lá, vai estar assim: obediente é estar submisso a alguém. Estar submisso a alguém já reflete aquela relação que a gente tem com o patriarcado, né? Onde tem um mais forte oprimindo aquele mais fraco. E não gera respeito. Ele gera realmente aqui, ó. Um tá em cima e eu tô embaixo aqui. Oprimido. Exato. Obedecendo por medo, às vezes, muitas vezes, obedecendo com medo e com raiva daquela situação, mas não que eu estou aprendendo a respeitar ou como eu devo tratar o outro, ou aprendendo habilidades novas, nada disso. E é diferente do limite, né? Eu esperar obediência é diferente do fornecer limite. Então, vamos falar um pouquinho sobre Totalmente. isso, né? Sobre essa diferença do esperar obediência, de uma relação que é respeitosa mesmo e que eu consigo cessar a margem, esse limite. Tem uma outra frase. A obediência é o câncer do mundo. É E eu mesmo. aprendi esta frase, acho que é Experimento Miglan, que chama um documentário que tem, onde eles pegaram os soldados, né, da época do De Hitler? Claro, Exato. né? Tinha que usar esse exemplo. Exato. E aí acontece o quê? Por que que você fazia isso? Porque eu estava obedecendo. Né? A obediência cria adultos sem imaginação, sem criatividade, sem potência de pensamento, sem elaboração de pensamento, sem opinião própria. O interessante é que a gente educa filhos para a obediência e com 14 anos eu quero simplesmente baixar um aplicativo no cérebro desse adolescente e aí aos 15 ele tenha. Vamos lá baixar o aplicativo, que esse aplicativo vai ter proatividade, eu quero. Sabe, vou fazer Sim, uma cesta e vou sim. escolher proatividade, eu vou escolher pensamento crítico, eu vou escolher que meu filho faça escolhas ao invés de seguir simplesmente as pessoas, eu vou querer que meu filho seja autêntico. Só que eu não ensinei nada disso para ele Sim. até os 14, 15 anos. Mas aí na adolescência eu quero que ele tenha tudo isso. E quando ele for para o mercado de trabalho, eu quero que ele se coloque. Eu não Que ele quero seja líder. que ele seja né? líder, né? Eu não quero que ele obedeça ali o chefe e só faça coisas quando alguém mandar. Né? Então não bate, não dá, fica difícil. Né? Então a obediência, ela poda o ser humano. Sim. Né? A obediência, ela simplesmente Ela oprime, né? limita a gente de uma tal maneira que a gente simplesmente se afasta absurdamente da essência da gente. Aí, a gente tá sempre, assim, esperando um comando externo. Sempre. Né? Então, a vida toda eu tive que obedecer, porque então sempre tem um outro falando e eu fazendo o que o outro tá falando e obedecendo. Tá bom. E aí, quando eu saio dessa vida e eu tenho que ter as minhas próprias decisões, as minhas próprias iniciativas, eu fico dependendo desse comando externo também, porque Ninguém mandou eu fazer? Porque como que... como que eu vou Ninguém fazer? mandou. Como que eu vou pensar por mim mesmo, né? Exatamente. Aí a mãe fala assim, eu não quero que você seja Maria, vai com as outras. Mas até agora era para ser, agora não é mais, né? E aí, o limite começa com a gente. Quando meu filho me vê, por exemplo, colocando limite na minha sogra, na minha mãe, no meu marido, na minha amiga, olha, eu não vou falar desse assunto com você porque é um assunto que não lhe cabe.
Meu filho vai enxergar que eu posso colocar limite sem brigar com as pessoas, sem gritar com as pessoas, que todos nós temos direito a termos limite. Quando meu filho me vê respeitando o limite dele, por exemplo, um adolescente está completamente bagunçado por dentro. O corpo dele está mudando. O estilo, qual estilo de roupa que eu vou... Quem sou eu? Ele está se descobrindo, Sim. sabe? Eu vou ser aquele que vou deixar o cabelão e vou colocar só vestir preto, ou eu vou ser aquela que eu vou colocar o laço desse tamanho. Quem sou eu aqui na fila do pão, sabe? Ele está se descobrindo. E aí, ele está super bagunçado por dentro, as emoções estão bagunçadas, o cérebro está tendo essa poda neural. E isso é reflexo ali, por exemplo, de dentro do quarto dele. E aí chega a mãe que precisa estar com aquele quarto todo organizado, todo arrumado para poder mostrar que ela é boa mãe, e o quarto do filho tem que estar perfeito, sabe? E aí ela briga com esse adolescente, e aí esse adolescente vira e fala assim: mãe, daqui para dentro é meu espaço. Tem uma música que minha filha colocou para mim uma vez, né? Que é aquela música eu esqueci o nome da menina, que fala assim: eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado, ninguém sabe mexer na minha confusão. Eu nunca ouvi, quero ouvir. É Depois me manda. maravilhosa. E aí, é isso. E aí, quando eu respeito esse limite que ela colocou um limite. E quando eu respeito o limite que ela colocou, ela se sente respeitada. E aqui ela aprende que ela também pode pôr limite. Sim. E que é importante a gente respeitar o limite dos outros. E que o outro se sente importante quando eu respeito o limite dele. Então, o limite é uma coisa muito abrangente. Que não é só para crianças, só para adolescentes. Não, a gente precisa saber colocar limite em todos. E precisa ouvir o limite das outras pessoas. É que a gente não sabe, porque lá na infância todos os nossos foram invadidos. Todos. Invadidos, desrespeitados. E aí chega hoje, a gente pensa assim, tá, mas qual que é o meu limite? Nem sei. Eu vou aceitar porque eu quero agradar aquele ali. Eu vou dizer sim porque eu não queria mais. Sabe dizer. a criança, quando a gente começa a fazer cócegas nela, e ela fala, ai, sim. chega, para. Sim. A gente não para. Eu vivi isso. E a gente ultrapassa esse limite que ela está colocando ali. O que acontece quando a gente para? Ai, que menina chata. Ai, o tio, a tia, a mãe, o pai tá brincando com você. Que chata. Então, a gente internaliza o quê? Colocar limite é ruim. Me faz ser chata. Sim. E eu não quero ser a chata. Então, a pessoa pode fazer com o meu corpo o que ela quiser. Porque quando eu ponho limite, eu não sou mais amada. Sim. Eu sou excluída. Ai, chata, sai daqui. Eu vou brincar só com seu irmão. Eu vou brincar só com seu priminho. E o pessoal reproduz tanto isso até hoje, né? Eu vejo, principalmente com crianças, beija sua avó. Vai lá, dá abraço na sua avó. Vai fazer não sei o quê. Toda hora desrespeitando aquela vontade. Tem que cumprimentar. Tem que fazer isso. Tem. Né? Me obedece. Me obedece. Me obedece. Mostra respeito pro outro. E aí, na adolescência... Quando novamente eles têm esse impulso, né, vital de agora eu vou tentar de novo lutar pela minha autenticidade, pelos meus limites também, a gente continua, não, é chato, olha lá o aborrecente, não quer cumprimentar ninguém. Olha lá o aborrecente. O aborrecente não quer um abraço, o aborrecente não... E começa, né, a usar esses termos pejorativos e, mais uma vez, desrespeitar esses limites. Mas a gente quer que o limite... né? Limite não, a gente quer obediência, na verdade. Essa é a verdade. Que o que eu imponho para ele, que ele faça. Mas não tem a devolutiva, não tem essa troca, né? Eu não respeito o outro lado também. E tanto a gente não sabe quais são os nossos limites, que a gente acaba falando não para coisas que a gente não sabe nem por que a gente tá falando não. Exatamente. A gente nem nem sabe. pondera. Nem termina de pedir. É muito interessante que na adolescência eu enxergo muito isso, as mães. Eu digo não. Mas eu faço depois o que eu falei que não. Quer dizer, porque eu canso, porque aquele adolescente já insistiu, brigou, chorou, aí eu canso daquele pedido, daquela insistência, eu vou lá e falo, então tá bom, faz, vai. Então, quer dizer, eu vou do autoritarismo para a permissividade como se fosse a mudança de tempo aqui em São Paulo. A gente tava falando agora. Né? De manhã tava 5 graus, agora já tá 20. A gente vai, sabe? Eu falo não para uma coisa, como eu não tenho... Aquilo não é um limite, aquilo simplesmente Você não tem a clareza, um automático. né, daquilo. E aí eu vou...
Então tá bom, porque eu tô cansada, então eu vou fazer. Então, quer dizer, eu não tenho consciência dos meus limites, do que eu tô falando não, se aquele não realmente é pertinente, se aquilo realmente é um limite meu, se aquilo realmente é importante ele não fazer, né? Ou fazer. Então, essa coisa do quarto, as mães, eu tenho um vídeo que eu falo, né, do quarto da minha filha, e que ela pôs essa música e tal. Existe um limite, e aí tem o meu limite. Qual é o meu limite? Eu expus o meu limite para ela. Olha, a sua roupa, eu só vou lavar a sua roupa porque cabe a mim valorizar o meu trabalho. Eu só vou lavar a sua roupa quando você me disser, mãe, lava hoje que eu não vou deixar a roupa limpa jogada no quarto. Porque senão eu tenho que lavar de novo, porque mistura roupa limpa com roupa suja. Então é um limite meu. Entende? Então, o meu trabalho eu valorizo. Eu não vou lavar roupa, dá para você guardar, você não guarda e se perde aí no triângulo das bermudas e depois eu tenho que lavar de novo. Então, é um trabalho meu e é um limite meu e é um respeito que eu tenho comigo. Eu não tenho tempo de lavar roupa 2 vezes. Ultimamente eu não tô tendo de lavar nenhum. Tá tudo acumulado. Mas eu não tenho tempo para isso, para ficar repetindo esse trabalho. Sim. Então, veja, é um limite meu. E aí a gente fez esse combinado. Você só me dá a roupa para eu lavar quando você falar, olha, amanhã ou depois eu vou conseguir guardar. E ok. E ela entende esse limite. E aí tem uma coisa, eu não fico em cima dela perguntando, mas e o uniforme da escola? Mas e a roupa de não sei do que? Mas e... Gente, ela tem 15 anos e eu estabeleci esse limite com ela. Ela sabe que ela precisa guardar. Se ela quiser a roupa da escola limpa, ela vai precisar guardar. Sim. Entende? Então, ponto. É um limite meu. Percebe que não tem nada a ver com ela? Sim, sim. É que a gente não aprendeu a comunicar isso, né? E aí a gente fica entre esses 2 extremos, como você falou, ou eu sou muito autoritária, ou eu sou muito permissiva. Tudo isso para a comodidade nossa própria também, né? Os 2 lados. Mas porque eu também não aprendi isso, a como comunicar os meus limites de uma maneira respeitosa, sem gritar, sem ferir o outro, né? Sem chegar e falar assim, olha que bagunça esse quarto, pelo amor de Deus, eu não vou mais lavar roupa nenhuma sua. Né? Você poderia ter comunicado o seu limite assim. Você acha, eu tô comunicando o meu limite. Mas e no início eu comuniquei, tá? Eu não vou mentir. Né? Porque a gente não é alecrim dourado. A gente explode. Aí você vê a roupa que você lavou lá misturada com a roupa suja. Sim, foi exatamente assim. Olha o exemplo. Foi exatamente isso que eu fiz. Mas aí que bom que a gente tem essa chance de revisitar o que a gente fez. Olha, aquela maneira que eu comuniquei não foi legal. Então eu vou lá, vou pedir desculpa e vou comunicar o meu limite de outra maneira, né? E essa questão do não, que a gente nem sabe o porquê, porque também ninguém lá atrás fez essa reflexão, a gente não aprendeu a negociar nada. E aí hoje a gente acha que é não e ponto final, mas eu reflito se é não mesmo? De repente, esse não, ele pode ser o meio termo? Nem para lá, nem para cá? A gente pode negociar um pouco? Ou não, realmente é questão de segurança, não faz bem para a saúde, isso daí não é bom para a convivência em sociedade. E eu não faço essa reflexão. A gente continua sempre no automático e vai ficando nessas linhas. E aí eu queria falar agora, né, sobre essa linha tênue, então, do limite e da permissividade. Vamos explorar mais esse caminho, né? Como que a gente não vai para essa permissividade? Como que a gente consegue ter ferramentas nossas mesmo para que a gente seja mais efetivo, mais assertivo? Eu acho que primeiro a gente tem que ter a consciência que a gente navega entre o autoritarismo e a permissividade e eles são 2 faces da mesma moeda da educação tradicional, né? Então, quando a gente vai para o autoritarismo, o que é o autoritarismo? Até uma certa idade, o autoritarismo funciona muito bem, porque você coloca medo. Então, uma criança pequena, você fala para ela, ou você come tudo, ou você não tem sobremesa. Ou o homem do saco vai te pegar. O homem do saco vai te pegar. Pior ainda. Quando ele vai ficando adolescente, essas ameaças não vão funcionar mais, né? E aí vai para onde hoje em dia, né? Ou você faz o que eu quero, ou eu tiro o seu celular. Né? Que acho que de adolescência, eu acho que é o que mais as mães usam, né? Só que isso também não vai funcionar por muito tempo. Você tira o celular uma semana, ele chega na escola, ele usa o celular do amigo. Ele conecta a rede social dele no celular do amigo.
né? Então, a gente já foi adolescente, a gente já foi jovem, a gente sabe burlar. A gente Sim. sabe burlar, né? Então a gente vai vendo que essas ameaças têm que ficar elas tendem a ficar cada vez mais agressivas, mais violentas, né? São chantagens que a gente comete com as crianças, isso tem nome, isso chama chantagem, Sim. né? E aí na adolescência essas chantagens a gente vai tendo que colocar armas muito pesadas, né? Que aí vai para onde? Enquanto morar na minha casa, então aí a gente já coloca a casa. Sim. A gente já coloca tudo que a gente faz ali para aquele adolescente. A gente já coloca o nosso amor. A gente coloca o nosso amor em jogo. Se você não fizer o que eu quero, eu tiro meu amor. Eu me retiro da sua vida. Sim. E a dor maior é que quando o adolescente vira para você e faz, tá? E vira. Tá bom. Eu não preciso mais do seu amor. Porque até então, na infância, sem o nosso amor, ele morreria. Sim. Agora, na adolescência, ele não morre mais sem nosso amor. Ele vai sentir, vai doer, vai ser difícil, mas ele não morre mais sem o nosso amor. Ele pode buscar a tia, a avó, os amigos, a mãe do amigo, o pai, outras pessoas. Ele tem mais recursos. Ele tem mais recursos. Então, essas chantagens, as mães dos adolescentes ficam um pouco perdidas nesse sentido do autoritarismo porque as chantagens não funcionam mais. Né? E elas se assustam quando enxerga que eles estão fazendo por trás, escondido, aquilo que ela está falando que ela acha que tirou dele. Sim, né? sim. Então, uma menina me falou assim, minha mãe tirou minha rede social. Né? Olha como a gente precisa ter acesso aos nossos filhos. A minha mãe me tirou a rede social. E aí eu tenho uma rede social com outro nome. Então, você fica... ou você tem um relacionamento com o teu filho, ou você Sim. não tem um teu filho. Né? Não adianta você achar que você vai controlar, porque você não vai. Né? Então, esse é o lado do autoritarismo obscuro quando chega na adolescência. O medo não funciona mais. A chantagem não funciona mais. E sem refletir também, né, Si? Principalmente quando a gente usa essas chantagens emocionais, é a minha casa, é a minha comida, você usa do meu dinheiro, do como seria o contrário também, com o seu parceiro, por exemplo, se ele ficasse o dia inteiro falando isso pra você, olha, eu que coloco a comida aqui em casa, o dinheiro é meu, a casa é minha, como que a gente ia se sentir? É um relacionamento saudável, um relacionamento que eu quero estar próximo, eu não quero estar próximo dessa pessoa, me faz mal. E aí, sem fazer essa reflexão, a gente fica assim, mas esse menino é um ingrato. Esse adolescente é um ingrato. Ele não valoriza tudo que eu faço por ele. E sem refletir nesses que não são pormenores, né? Não. Mas nesses nossos comportamentos que invalidam, que menosprezam, que afastam. Diminui a pessoa, Que né? diminui. Exatamente. E aí essa pessoa que já não consegue mais por este lado, ela vai total para permissividade. Por quê? Porque isso aqui cansa. Sim. Cansa você tentar de um jeito, tentar de outro. Aí ela vai pra permissividade. Faz o que você quiser, então. Então fica no celular o tempo que você quiser. Eu tenho minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí, quando dá ruim ali, a culpa é do próprio adolescente. Né? E aí, o que a gente já falou, o adolescente não tem o freio do córtex pré-frontal formado. Ele não tem capacidade de se autolimitar. Né? Ele vai pegar a Ferrari sem freio e vai acelerar até o último, porque ele não tem noção. Então, a permissividade, ela é olhar para nós, e o autoritarismo é olhar para nós, é colocar. Um dia eu falei isso para uma pessoa, a gente coloca as nossas necessidades à frente das necessidades dos nossos filhos. Sempre. E a pessoa falou, jamais eu deixo de comer, eu deixo de respirar. Realmente, a gente morre pelos nossos filhos. A gente morre por eles. Fisicamente, sim. Mas é até interessante você citar isso, porque a gente morre, mas e a gente vive? A gente vive por eles? Exato. A gente vive por eles, né? Então, eu passo no dia a dia, eu passo o tempo inteiro a minha necessidade à frente, né? Eu quero que você coma tudo. É uma necessidade minha, não necessariamente da criança. Eu quero que você faça isso. Eu quero que o seu quarto esteja arrumado. É uma necessidade minha ou não. Ou, às vezes, é só uma necessidade social. O que os outros vão dizer se chegar aqui em casa... E olhar essa bagunça. Eu sou uma péssima mãe, vou falar tudo isso. Então, você arruma porque os outros vão falar que eu sou péssima mãe. Um dia, minha filha falou assim pra mim, eu falei isso pra ela. Eu falei, nossa, se as pessoas chegarem aqui e ver sua cama desarrumada.
Ela falou, ela tinha uns 12 anos, ela virou pra mim e fez assim. Aí eu vou falar pra pessoa, você é bem intrometida. Quem mandou você entrar? Quem mandou você subir no meu quarto, abrir a porta e olhar pra minha cama? Gente, amei. Amei, amei. Eu não tive essa força vital de fazer isso na adolescência, não. Ela falou isso pra mim. Ela falou, é isso que eu vou falar pra pessoa, né? Porque a pessoa é muito intrometida e ainda acha que pode dar opinião sobre a arrumação da minha cama. E é isso, né? A gente não tá buscando, eu não tô buscando aprovação como mãe. O que você, a Natália, acha do meu maternar? Quem tem que achar do meu maternar é minha filha. Minha filha tem que achar do meu maternar, né? Eu preciso ter um combinado aqui com ela. E o que eu falei pra você é que sim, eu fui lá e perdi a cabeça quando eu vi a roupa limpa jogada. E aí, sim, eu gritei. Caramba, você deixa tudo jogado, a roupa que eu acabei de lavar, nanana. E aí eu desci, respirei e corri pro meu Caderninho, com a escrita curativa. Escrita lá, escrevi tudo na escrita terapêutica. E ali eu enxerguei, por que eu tô com raiva dela? E aí eu fui observar por que eu tô com raiva dela. Aí eu entendi. Ela não está valorizando o meu trabalho. Ela não está valorizando o meu tempo. Ok, eu vou valorizar o meu tempo e eu vou valorizar o meu trabalho. Quando eu valorizo o meu tempo e eu valorizo o meu trabalho e eu me respeito, eu entendi. Ah, tá, é esse limite aqui. Então ela não vai ultrapassar esse limite de desrespeito com o meu trabalho. Então o problema não era a roupa estar jogada. O problema era que ela estava ultrapassando um limite meu. E sempre que os nossos filhos ultrapassam um limite nosso, a gente perde as estribeiras. Sim. Então eu fui investigar. E aí eu fui falar com ela. Eu entendi. Então foi aí que eu coloquei este limite. Olha, eu só vou lavar sua roupa quando você me disser que vai guardar. Assim que eu trouxer ela, você já guarda. Tudo bem? Ela falou, tudo bem. Então, não são todos os dias que eu posso. Ela treina, ela faz... Então, não é todo dia que vai dar, não é toda semana. Então, na semana que você puder guardar, você me avisa que eu lavo. E aí eu entendi aonde estava o meu limite. E por que eu explodi? Mas sim, primeiro eu explodi. Infelizmente. Mas isso são resquícios, né, da educação tradicional. Do tanto que a gente teve que obedecer, do tanto que a gente não soube comunicar isso. Toda vez que a gente comunicava, como a gente conversou aqui, estava posto à prova o nosso amor, o nosso apego seguro. Então, tá bom, eu chego na fase adulta sem gerenciar minhas emoções. Porque você poderia, né? Se tivesse tido isso lá atrás, essa experiência, opa, deixa eu gerenciar aqui essa raiva, aí eu vou racionalizar e depois eu vou comunicar. E que a gente não teve isso lá atrás. Então, não sai no automático. O automático sai o quê? O que a gente recebeu. Exato. A obediência, a opressão, e aí a gente fica permeando entre esses daqui. Eu vou lá ser controlador, então, tá, deixa esse quarto bagunçado, lava a roupa quando der, não vou comunicar nada, faz o que você quiser, come salgadinho o dia inteiro, fica no videogame o dia inteiro. Faz tudo o dia inteiro. Pra comodidade nossa, por falta de inteligência emocional, por falta de autoconhecimento mesmo. Exato. Né? Falta isso na gente. E falando, né, a gente citou videogame, telas, acho que hoje também é uma grande dificuldade de pais de adolescentes, não só de adolescentes, mas hoje a gente está falando de adolescentes, é saber colocar esse limite seguro, comunicar esse uso saudável da rede social. Então, eu vejo, né, que... permeia também. Você vai ficar 2 horas, acabou, ponto final, daqui já tirei, eu já avisei, já tinha avisado, já falei. Ou, fica aí 5 horas, tá tudo bem. Sem também fazer uma autoanálise do quanto a gente pratica a parentalidade distraída, né? Sem fazer essa reflexão do como é o meu uso e como isso também impacta na vida do meu filho adolescente. Vamos falar um pouquinho mais disso, das telas, né? E como a gente ser essa margem, esse limite sem ser desrespeitoso. Eu quero deixar só uma fala da permissividade aqui. Sim. A permissividade traz uma sensação de abandono. Uhum. Você é abandonado porque você quer e precisa. Então, lá em casa a gente tem um combinado, né, com a tela, que você não vai usar a tela à noite. Uhum. Então, minha filha coloca o celular para carregar ou coloca em cima da escrivaninha para despertar, né, no dia seguinte.
E aí ela falou, mãe, quando as minhas amigas vierem aqui, você não vai colocar limite no filho dos outros, né? Aí eu falei, tá, só que quando elas vierem dormir aqui, sim. O celular ou é lá embaixo, então o que acontece? Aí um dia foi uma menina dormir lá e eu falei, o celular é aqui embaixo. Porque o que acontece? Elas estão acostumadas, não é um limite que é colocado na casa delas. Uhum. Então elas estão acostumadas a ficar no celular e adormecer praticamente com o celular na mão. Uhum. Então eu falei, eu não posso deixar subir como eu deixo da minha filha, porque a minha filha já é um limite desde o dia que eu dei o celular para ela. Que eu quero falar disso também. Né? Desde o dia que eu dei o celular para ela, já é um limite que foi colocado muito claro. Então, ela já sabe que não é para pegar, então ela não pega. E aí, as meninas não podem subir, porque se elas subirem, elas vão ficar. Porque elas não têm o freio que vai falar assim, ah, tá, aqui não pode. Eu não consigo dormir sem celular. Eu durmo com o celular, olhando pro celular todas as noites. Só que o mais interessante, sabe o que foi? Que quando eu comuniquei isso, eu falei, ó, gente, pode dormir e tal, só que o celular é aqui embaixo. Não vai subir com o celular na hora de dormir, tá? Na hora que for arrumar cama, tal, para deitar, não vai subir o celular. O olhar foi, sério? E um sorriso. Aí eu falei, hã? A menina Você tá praticamente esperando me outra reação. agradeceu. A menina me agradeceu. Aí eu, ai, não, sabe por quê? Às vezes eu demoro tanto pra dormir quando eu tô com o celular, às vezes eu quero dormir e não consigo. Você tá entendendo? Uhum. Como o limite, a permissividade, ela traz a sensação de abandono, durma a hora que você quiser. Faça o que você quiser. Eu estou sendo abandonada, então quando a permissividade, o limite neste caso é um cuidado. Uhum. Então a permissividade, o adolescente, ele se sente abandonado, sem cuidado. A minha mãe, meu pai, não se preocupa comigo. Não está preocupado. Então, ele vai te agradecer sempre que você pôr um limite? Não. E aí você tem que saber acolher a frustração. Mas é um limite saudável. Celular à noite, né? E aí, outros limites, né? Minha filha não teve celular até 14 anos e meio. Ela ganhou o celular, ela tinha 14 anos e 6 meses. Eu ia dar com 15, mas aí algumas pessoas falaram que ia dar antes e tal, e eu queria fazer esse processo do celular. Eu não queria que ela ganhasse de outra pessoa. Então, antes que a outra pessoa desse, eu falei, tá. Então, no Natal, eu já sabia que iam dar, então eu me adiantei. Por quê? Porque no dia que a gente foi comprar com ela, foram colocados alguns limites muito claros. Então, a gente vai comprar. Rede social, Instagram, TikTok, eu nem... É difícil, Eu o não TikTok é quero. difícil. Ai, que assunto delicado, Eu TikTok. não gosto, né? E aí, pra minha alegria, minha filha também não gosta. Então, ela fala assim pra mim, mãe, quando... Então, foi combinado. 16 anos. Com 16 anos, você vai ter um Instagram. Só com 16 anos, que aí ela vai entrar no colegial. E aí, você vai ter Instagram. Porque aí você vai ter o cérebro um pouco mais maduro para lidar com todas as comparações, com todas as coisas, com todas as cargas que vêm junto com esta rede social. Você ainda não tem. Então, foi dado esse limite. O limite de horário, à noite, sem celular. Limite de rede social. Então, a gente deixou muito claro, quando a gente foi comprar, os limites que a gente estava pondo e por quê. Os motivos. Sabe? Sim. Que a gente estava pondo esses limites. Ela achou que eu dei o celular, ela achou que ela ia poder fazer um Instagram, que ela ia dar uma... Não, já estava estabelecido, né? Já estava estabelecido e ela concordou. E aí a gente comprou o celular, colocou tal. E aí, hoje ela usa o WhatsApp. É considerado uma rede social por conta do status ali, né? Mas ela usa 90% é o WhatsApp, né? Do que ela usa no celular. E aí eu acho assim, que precisamos de adultos. Sim. Os adolescentes precisam ter pais maduros e adultos para falar não. E que sustentem, né? Porque, assim, poderia ser um outro cenário, você foi lá, você combinou, vocês ajustaram todos esses limites, e aí passou 2, 3 meses... Ah, mãe, mas agora eu quero não sei o quê. E aí te pegou naquele dia que você não tá com paciência para gerenciar a frustração nem nada. Ai, tá bom, então faz aí o seu Instagram. E aí aquilo que estava muito claro começa a ficar confuso também.
Então, a partir do momento que a gente estabelece aquele limite, igual esse da roupa, igual esse do celular que você falou, a gente tem que também estar preparado para sustentar aquilo, A para gerar frustração. aquela clareza, para gerenciar toda essa frustração, porque se eu tô aqui, uma hora aqui, sim, outra hora a mesma coisa é não, outra hora É uma insegurança é uma terrível. insegurança também. E acho que é até pior. Não sei, mas Eu acho que é até pior do que dá. Eu acho pior. É, Porque é aquela criança, sabe, que ela não tem previsibilidade. É é. aquela criança que, assim, um dia meu pai e minha mãe chegam e eu derrubo o café na mesa, eles dão risada. No outro dia eu derrubo o café na mesa, né, sem Me querer, batem. eles me batem. No outro dia eu derrubo o café na mesa. Eu não sei nunca o que vai acontecer. Você tá sempre na defensiva, né? Sempre. Sempre ativado. É, Cortisol, não que a gente adrenalina vai lá em achar cima. que isso é normal, não é normal, bater em criança é crime, mas assim, a criança que o pai chega bêbado toda noite e leva uma surra, ela já sabe o que vai acontecer. E na cabecinha dela, a previsibilidade é muito importante. Sim. Então já está ali, ela já sabe o que vai acontecer, ela consegue até. Meio que controlar ali o cortisol, a adrenalina dela, porque ela já sabe o que vai acontecer. Agora, quando não sabe o que vai acontecer, é muito cortisol e adrenalina dessa sensação de, gente, o que vai acontecer agora, sabe? Eu não sei se eu me defendo, eu não sei se eu relaxo, eu não sei. Eu não sei. E aí, as telas, aí volta, né? Não tem como falar de limite sem olhar pra gente. Então, é aquela mãe que quer ensinar o filho a não gritar gritando. É. E aí, é aquela mãe que fica o dia todo na tela falando pro filho que só tem 2 horas de tela, né? Então, aonde que eu tô sendo coerente, congruente, né? Nesse sentido. Ah, mas é que faz mal para crianças. Não, a tela faz mal para todo mundo. Para todo mundo. E assim, tudo bem, né? Então, eu uso, por exemplo, essa ferramenta aqui para trabalhar. Mas eu tô comunicando isso, olha, filha, a mamãe tá no momento de trabalho e a gente vai fazer alguns outros combinados. Então, quando eu não estiver trabalhando, eu estiver almoçando, quando finalizar esse horário, eu vou estar com você, eu não vou usar. E eu também ter essa clareza de gerenciar o meu uso. Exato, pra gente não ser hipócrita, né? A gente não pode ser hipócrita, ainda mais com o adolescente. Ele tá vendo o que tá acontecendo. Sim. Né? Não... Então minha mãe é 2 pesos, 2 medidas. Pra ela é tudo, pra mim é 2 horas. Né? E assim, uma coisa que as pessoas, uns gostam, outros não, e eu sou completamente, mas completamente contra esses aplicativos de controle de celular. Não gosto, não acho que gera confiança, sabe? Eu tenho uma confiança em você e aí eu vou falar, Natália, eu vou te entregar a minha bolsa, tá? Você fica com ela, mas eu vou colocar só uma câmerazinha aqui, assim, para ver se você realmente não vai mexer, tá? Enquanto eu vou no banheiro, eu vou só... Então, eu não tô confiando em você, realmente, né? Eu gosto de trabalhar com confiança, sabe? Eu acho que, por pior que seja a verdade, ela é mais interessante. A minha filha não precisa viver para me agradar. Então, eu posso confiar nela, porque ela pode me trazer algumas coisas que eu não vou gostar. Sim. E se ela sabe que ela pode me trazer e eu não vou gostar, e mesmo assim ela pode me trazer, isso gera uma confiança muito grande, né? É aquele exemplo que você deu da Ferrari. Quando você sai dessa cena mesmo do controle e começa a entender que você tá ali só guiando, que você é o copiloto mesmo, você traz essa segurança para participar disso, né? E essa questão, assim, até do autoritarismo, de punir, de castigar, de começar com esse armamento pesado das ameaças, também abala essa relação de confiança e de segurança. E aí, eu construí tudo pautado nisso, como que eu vou dar um celular sem controlar? É difícil pra mim também, né? Porque eu não confio nem no trabalho que eu fiz. Não, exato. O celular hoje é uma arma de controle paterno, né? E materno. É uma arma. Muitas famílias usam o celular. Então, eu te dou o celular. E aí, interessante que outro dia eu vi uma reportagem e a mãe falava assim, eu escondi o celular porque ela tá ficando... A menina... Me deu até dó, porque a menina falou assim, eu fico à tarde em casa. Muito provavelmente ela fica sozinha à tarde, né? A menina tem 14 anos, acho. Na reportagem ela fala, eu fico sozinha à tarde. Então, eu vou do celular para a TV para assistir filme, né, streaming, e aí eu volto pro celular, aí eu vou pro computador, e aí tem uma hora que eu falo para mim mesma, gente, eu já fiquei muito na tela, porque a tela não é só celular, né? A tela é o streaming, a tela é televisão, a tela é tudo isso é tela. Ah, eu já fiquei muito na tela, preciso sair da tela. Ai, mas aí dali a pouco, quando eu vejo, eu já tô de novo. Eles não conseguem ter esse freio. E aí, uma adolescente sozinha em casa, é muito mais difícil, né, ela ter esse controle. E aí, a mãe escondeu o celular.
A mãe escondeu o celular. E aí o repórter fala assim, e agora, né? Quando que você vai devolver o celular? Ah, não, agora as notas dela já melhoraram e aí eu vou devolver o celular. Então, não era sobre a tela. Não era sobre a quantidade de tempo que essa menina está ficando na tela e nem sobre o que ela estava acessando na tela. É totalmente sem clareza, né? Era única e exclusivamente por conta da nota da escola. Quer dizer, se eu for bem na escola, eu posso acessar o que eu quiser. Sabe? Em que os nossos filhos estão entrando enquanto eles estão na tela? E eu acho que é até legal a gente trazer esse assunto para cá. Você falou que fez os combinados e tal quando deu o celular, mas também dessa importância de quando eu liberar, eu também estar preparado para conversar sobre todo esse peso e essa carga que as redes sociais trazem. Então, eu vou ter que conversar muito sobre pornografia, sobre abuso sexual, sobre as informações que são falsas, que são verdadeiras, sobre essa questão da comparação, entre muitos outros assuntos. E aí você está preparado para conversar com isso, com seu filho, né? Conversar sobre isso com seu filho? A média de idade que estão acessando vídeos pornográficos é 8 anos hoje. Gente, é muito triste, né? E se Muito seu filho triste. não tem celular, ele acessa no celular do amiguinho. Ele vê o celular do amiguinho. Então, esse assunto, a gente precisa da educação sexual para os nossos filhos Sim. desde muito pequenininhos, Sim. sabe? Desde bebê, né? Desde bebê, a gente precisa ensinar as partes íntimas, ensinar e conforme eles forem crescendo, o teu filho precisa ter acesso a você para fazer perguntas, né? Porque se ele não fizer perguntas para você, ele vai fazer para o Google, ele vai fazer lá para o pros YouTube, colegas, pro Google, né? YouTube, TikTok. E vai aprender da pior forma possível, né? Então, a gente precisa ser acessível aos nossos filhos, sabe? E a gente precisa trazer a informação para eles antes deles terem a curiosidade de buscar. E aí, o que me assusta, assim, é quando, às vezes, uma mãe, um pai fala assim, eu nem sabia que meu filho sabia isso, eu nem sabia que meu filho entrava nessas coisas. Ai, que legal, ele sabe mexer no celular. Com 7 anos, ele sabe mexer no celular mais do que eu. Isso me assusta. Porque aonde essas crianças, esses adolescentes estão entrando, Sim. sabe? Onde estão entrando, o que estão fazendo, o que estão deixando de fazer e de viver, porque estão mexendo nisso daí. Você deixaria... A minha filha tem 15 anos, eu não deixaria ela sozinha na Avenida Paulista ali dançando a dança dela lá. Eu não deixaria. Eu não deixaria. E por que eu vou deixar ela no celular sozinha? Sem eu acompanhar, sem eu ver o que ela tá postando, sem eu ver o que ela tá fazendo. Então, a minha filha coloca lá no status do WhatsApp, que é o único lugar que ela... E ali eu olho o status e aí eu vejo o que ela tá colocando, o que ela não tá colocando. A gente já conversou, então ela fala, mãe, essas pessoas aqui eu bloqueei. Então, ela tem as pessoas certas que veem o status dela. A gente conversa sobre isso, sabe? Porque as crianças têm Instagram, as mães precisam ver quem é que tá seguindo essas crianças. Quem que tá seguindo? Quem que tá vendo foto dessas Sim, crianças? sim. O que essas pessoas estão pegando foto dessas crianças e levando para onde? Para onde tá pegando a dança da E sua não só o adolescente que que ela eles postou postam, ali? mas o que a gente posta também. O Né? que a gente Porque posta dos a nossos gente, filhos, a gente nossa. acha que o problema é só no perfil deles, mas e no nosso? O que a gente tem postado, o que a gente tem trazido, sem olhar aquelas pessoas que estão vendo. É sujo falar isso, mas existe uma rede de pedofilia muito grande na internet. Muito Então, grande. assim, quanto mais a gente expõe, mais a gente também deixa essas crianças vulneráveis a isso. A gente precisa ter informação, porque esse mundo não é o nosso, nós não estamos acostumadas, né? Então a gente precisa Sim. buscar informação para poder passar para os nossos filhos e falar com eles claramente, Sim. sabe? Trazer tudo isso e falar, olha, o mundo não são de pessoas confiáveis. Sim. Mas para isso a gente precisa ter estabelecido essa relação de segurança que a gente vem falando. Né? Se você não tem essa relação de segurança com seu filho, de confiança, de troca, ele não vai te trazer. Não, Não aí, vai te aí ele vai falar. levar lá. Aí é os amigos, e aí ele vai depender dos amigos, e os amigos são tão. Também não tem o freio, né, formado. Sim. Então, e aí ele vai contar com os pares. E quando ele conta com os pares também não Também têm estão isso. perdidos, Também né? estão perdidos. Então, a gente precisa realmente ser o adulto da relação, sabe? E não é fácil. Eu acho que tem um caminho para isso, que a gente precisa buscar informação, a gente precisa buscar ser esse porto seguro
Mas aqui do outro lado, a gente precisa resgatar a nossa criança interior ferida, a gente Sim. precisa resgatar a nossa adolescente que ficou lá sem viver a adolescência, sem fazer experimentações. Eu atendi uma família que a mãe tinha muitas questões em relação ao comportamento da menina, às roupas que a menina punha, aos amigos da menina, porque ela não pôde. Ela não podia usar essas roupas, ela não podia ter amigos, ela Aham. não podia. Então, ela enxergava a adolescência como um perigo muito grande, sabe? Então, eu quero proteger, na verdade, meu filho de um perigo. Mas foi um perigo para mim lá atrás. Né? Uhum. Hoje, eu preciso falar com essa adolescente, conversar, explicar, mas eu preciso deixar ela viver. Né? E eu preciso ser esse porto seguro. Então, eu preciso, deste lado de cá, me Se olhar. organizar, me olhar, aprender. Não é fácil, sabe? Não, É um é caminho difícil, é um novo, caminho até dolorido, né? Você demais. olhar para aquilo que te fez tão mal, que te deixou triste. É uma fase, né, que quando a gente volta lá na adolescência, muitos nem gostam, não gostaram do que viveram, né? Foi muito tumultuado, muito turbulento. Então, é uma dor a gente olhar para isso, mas se a gente não passa por esse processo também, a gente não dá conta aqui. A gente É, não dá conta. não. E assim, eu acho muito interessante a gente sempre se olhar e se ver, buscar foto, buscar lembranças, escutar músicas da idade que os nossos filhos têm, Aham. sabe? Pra gente voltar, pra gente lembrar como que era. E eu vou te falar assim, quando eu comecei na educação positiva, minha filha tinha 11 anos. E eu comecei a pegar fotos, tal, e eu olhava minhas fotos, eu tinha muita dó daquela menina. Aham. Eu tinha muita dó. E eu falava, nossa, eu não gostava de ver minhas fotos. Eu não me gostava, eu me achava muito feia. Eu me achava inadequada. E aí eu enxerguei, assim, o tamanho do abandono, sabe? Uhum. E hoje eu enxergo as crianças, pode prestar atenção, com 9 anos, tá? Vou por uma idade aqui, 9 anos, que a pré-adolescência ali começa. Sim. Você percebe que ela não é mais uma criança, ninguém trata ela igual uma criança, ninguém vai, ai, bebezinha. Se ela falar errado, ela toma uma bronca, se ela fizer errado, ela toma outra bronca. Ela é completamente invisível. As pessoas querem um resultado dessa idade, dessa fase 9, 10, 11 anos. É um resultado. Você não é adolescente, você não é criança, você não é Você não é nada. nada. Você não é nada. Que tristeza, né? E é uma fase de abandono tão grande. Então, eu não gostava de ver minhas fotos naquela idade, né? E minha filha fala pra mim que com 9 anos, várias coisas que ela fazia, que às vezes eu mostro as fotos pra ela dela, e ela fala, eu fazia tudo isso aqui, eu não gostava disso, eu não gostava disso, eu só fazia pra te agradar. Então, essa idade de 9 anos é uma idade que eles desistem de ser quem eles são. E começam a falar, eu preciso ser amado por essa pessoa, e eu vou Sim. começar a fazer tudo que essa pessoa quer. Ela falou para mim uma dor muito grande dela, que nada. Ela fazia tudo o que eu queria e nada estava bom o suficiente. E ainda assim, ela levava bronca. Ai, E ainda Deus. assim, ela não conseguia atingir esse amor total que ela sentia que ela tinha antes, quando ela era menor. Tem uma música, olha, que eu gostava do Linkin Park, agora me veio o insight, né? Que é a música Nambi. Ela fala disso, né? Que realmente, assim, ele sempre tá buscando ser o que o pai quer, o que a mãe quer, e que nunca isso é o suficiente. E que, ao mesmo tempo, ele também enxerga que do outro lado também foi assim, com o pai e com a mãe. É uma música muito legal para você analisar e pegar realmente essas questões dessa fase, né? Que é triste a gente pensar isso, né? É dolorido, mas que a gente faz sem consciência, sem estudo, sem autoconhecimento. E aí, hoje também eu tava vindo no metrô e eu queria muito falar disso porque foi uma coisa assim que me tocou demais. Eu vi uma adolescente e ela tava aqui, ó, com todos, não era um dedo, todos os dedos feridos de arrancar, de cutucar, né, para controlar a ansiedade. Aí eu fiquei pensando assim comigo, né? Eu falei, o que será que essa adolescente está passando? O que será que ela está vivendo na casa dela, né? Será que ela se sente vista? Será que ela se sente enxergada? Será que ela se sente amada? Porque, né, para estar ali assim, era
Tadinha, eu fiquei com muita dó, eu fiquei com muita pena. E vai de encontro com isso que a gente tem falado, né? Como eles realmente, a gente invisibiliza tudo isso e coloca eles num lugar muito, muito desconfortável, né? Numa posição muito triste. A automutilação nos adolescentes, nos pré-adolescentes, já tem começado muito antes. Sim. Com a internet, começa Sim. antes porque um fala para o outro, né? Tem vídeos de automutilação, eles ensinam a fazer automutilação. E aí ensinam, antes eles se automutilavam aqui na dobra do braço e atrás do joelho. Os pais começaram a ver, então hoje a automutilação ela é feita na maior parte na virilha, né? Porque aí ninguém consegue enxergar. Porque assim, a automutilação ela começa assim, quando o teu filho tá ali puxando a pelinha, Sim. comendo a unha até sangrar, né? Tem um estudo que fala que quando a gente come a unha, a gente tá comendo as nossas garras, porque a gente precisa engolir a nossa raiva, né? Sim. A gente não pode externar a nossa raiva, então a gente come ela aqui. E a automutilação, assim, a dor que eu sinto é tão grande que eu preciso de alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa para essa dor de fora suprimir ali a dor que eu tô sentindo dentro. Eu preciso me expressar de alguma maneira. Sim. Né? E essa invisibilidade, então, que quando a gente vai olhar pra gente, a gente foi invisível, muito invisível, né? E nós crescemos sendo invisíveis e ali na fase inicial da nossa adolescência, se nós tivesse... Olha, eu acho que pra gente, se a gente caiu numa rede de amigos legais, que bom. Quem caiu na rede de amigos que não eram tão legais ou que faziam coisas erradas, que ruim. Era, tipo, jogar pro céu... Sim, e vamos ver onde vai cair. É uma roleta russa. Uma roleta russa. Da sorte. Exato, porque nós não tínhamos ali o acompanhamento do pai e da mãe. Sim. Né? Então, que bom que eu fiz amizades boas e que eu consegui. E do mesmo jeito, outras pessoas não fizeram amizades boas e foram para outro caminho, porque realmente não teve esse respaldo, sabe? Dos pais dentro de casa. Não podia. Batemos muito a cabeça desnecessariamente, fizemos muitas coisas erradas sozinhos, choramos sozinhos, sentimos sozinhos, né? E aí, quando nascem os nossos filhos, a gente percebe essa solidão no puerpério, sabe? Somos sozinhas. Então, eu acho que hoje, o que a gente está propondo aqui nesse podcast, nos nossos Instagrams, na nossa caminhada, é falar assim, olha, vamos nos unir. Sim. Nós não estamos mais sozinhas, sabe? Sim. Umas estão enxergando a dor da outra. Não é fácil passar pela adolescência. As pessoas falam assim, a culpa é sempre do pai e da mãe? A culpa é sempre... Não é questão de culpa. Sim. É questão de quem é o adulto da relação e que pode mudar a relação. Sim. Só a gente pode mudar essa relação. Sim. A relação não... Eles propõem a mudança. Os nossos filhos propõem as mudanças. Eles chamam a gente para brincar quando são pequenos, eles chamam a gente para conversar quando são adolescentes, eles chamam a gente para jogar um jogo no videogame. Eles estão sempre chamando. Até a hora que chega realmente a adolescência, eles param de nos chamar. Aí eles vão chamar os amigos, né? E aí a gente sente. Sim. A gente se sente abandonado. Né? É uma questão da gente também se sentir abandonado pelos nossos filhos, porque eles supriam essas necessidades da gente, sabe? Que a gente não era vista, a gente era abandonado, de repente vem o filho, agora eu não sou mais abandonado, agora tem alguém. E aí chega na adolescência, ele te abandona de novo. E aí você vai com toda essa fúria da sua ferida do abandono pra cima dele. Sim. Né? E você quer segurar esse adolescente aqui com você pra você não sentir essa dor novamente. Sim. Então, é uma questão da gente se unir, sabe? Realmente as mães dos adolescentes. De um lado, ter a informação e o outro lado, ter colo. Sim, ter apoio, né? Ter corregulação. Exato. Ai, gente, quanto assunto, né? É pano pra manga esse assunto da adolescência. A gente tem que falar mais disso, trazer mais esse assunto aqui. E eu quero te agradecer, né? A gente chegou no final, meu Deus, falamos. E ainda tem tanta coisa que poderia ser falado. Mas eu te agradeço muito pela sua disponibilidade, por vir aqui, por falar, trazer a tua vivência, a tua realidade junto com os teus conhecimentos. Foi maravilhoso, sim. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quero deixar registrado aqui que tudo que a gente falou aqui
tem base científica, inúmeros livros e estudiosos, né, da adolescência. O cérebro do adolescente, ele precisa da gente, tá? Não é porque ele é adolescente, isso é comprovado cientificamente, né? Não é Sim. porque ele cresceu que a gente pode esperar coisas dele. Eu acho que alinhar as nossas expectativas é uma coisa muito importante no maternar, né? Saber da evolução ali desse adolescente. E se tiver uma única coisa que você possa fazer é não tenha medo de amar o teu filho, sabe? Não tenha medo de demonstrar o amor que você sente por ele. Não tenha medo de abraçá-lo e de acolhê-lo. Você não está nunca fazendo mal pro teu filho quando você está acolhendo ele. Ai, Você que nunca está lindo. errando. Que lindo, né? Toca naquele adolescente que precisava de colo e não teve. E se você ficou até aqui, eu te agradeço. Compartilhe esse vídeo com os pais de adolescentes que precisam ter esse conhecimento, ampliar esse olhar, essa consciência. E deixa aqui também os seus comentários sobre o adolescente que vocês eram, né? Vou querer ler cada história que vocês deixarem aqui. Tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana.